Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Mas, professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Vejamos aí o nosso objeto de conhecimento. Olha o que ele diz. Estilos de época nas literaturas brasileira e portuguesa. Suas características, influências e seus respectivos contextos históricos. E o detalhamento, professora? Vejam aí. Identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira, historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais, com destaque para a literatura portuguesa, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Portanto, a nossa aula é sobre literatura. Vamos a ela? Então, a nossa aula é sobre literatura e nós vamos verificar alguns movimentos artísticos que, ao mesmo tempo, são culturais e literários. E nós vamos começar com o primeiro, que é o humanismo. Olha o que diz, a partir do dicionário Michaelis, o humanismo é, dentro da história, um movimento cultural que se propagou pela Europa na época do Renascimento. Continuando, vejamos a outra parte aí ainda sobre o humanismo, orientado para o estudo do homem e para o desenvolvimento de suas potencialidades. Dentro da filosofia, é uma doutrina que tem a concepção do homem como a referência de todas as coisas. Então, vamos entender o que é o humanismo. É importante lembrar que, nessa época, estava ocorrendo a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Professora, o que isso quer dizer, professora? A Idade Média ali, liderada pelos nobres, pelos reis, estava em decadência, enquanto a burguesia estava crescendo. Então, por isso que nós dizemos que é um momento de transição. E aí, quando ocorre esse período de transição, os valores religiosos deixam de ser o centro, tá bom? Porque, afinal, tudo que nós fazíamos, nós não, porque eu não estava à época, eu não vivia a época, mas as pessoas que estavam ali, que viviam aquela época, tudo que elas faziam tinha que ter o quê? O aval, a afirmação da Igreja Católica, porque, olha, você só pode fazer isso porque Deus permite. Se Deus não permite, você não pode fazer isso. Então, nessa época, ocorre aí a transição, em que se deixa esse teocentrismo, essa ideia de que Deus é o centro de tudo, e o homem passa a ser o centro de todas as coisas. É por isso que nós vimos aí nos dois conceitos o quê? Que é um movimento que vai estabelecer o quê? A partir de agora, eu, homem, é que sou o centro de tudo. É eu que preciso ser valorizado e não Deus e suas teorias. Pelo menos foi a partir dessa visão que o humanismo se estabeleceu, beleza? O humanismo vem de um movimento também que faz parte aí dessa transição, que é o renascimento. Então, eu quero que vocês acompanhem aí comigo o conceito de renascimento. Vejam aí. Com base na fala de Cauane Elias, o renascimento é um movimento que tinha caráter filosófico, artístico e literário simultaneamente. A valorização do humanismo, da razão, do antropocentrismo e do conhecimento científico são marcas desse evento. Então, vamos só voltar aqui. Quando nós estávamos ali na Itália, o que aconteceu? As pessoas começaram a perceber que ter Deus como centro de tudo já não fazia mais sentido. Então, se reuniram ali várias pessoas, como filósofos, estudiosos, não é? E disseram assim, olha, eu acho que nós precisamos mudar essa mentalidade. A forma como as pessoas, no caso ali os reis, têm conduzido a nossa vida não está assim tão certo, não. Então, vamos mudar essa concepção, vamos mudar essa ideia. Então, fizeram uma reunião ali na Itália e, a partir disso, surgiu o Renascimento. Engraçado que a palavra renascimento significa o quê? Renascer.
vir com uma nova forma. Então, era justamente isso que eles pretendiam. Com o Renascimento, nós vamos trazer uma nova forma de ver o mundo, de ver a literatura, de ver as coisas. Afinal, a literatura que tínhamos até então, ali na Idade Média, o trovadorismo, tudo se voltava o quê? Para a nobreza, para os reis. Inclusive, as cantigas de sátira, não é? As cantigas satíricas, mesmo falando ali mal de alguém, ainda se voltava para a nobreza. Então, a partir desse momento aí da transição da Idade Média para a Idade Moderna, eu vou ter o quê? Vamos romper com isso. Agora, vamos focar outras coisas, vamos focar situações que o homem faz, porque ele é grandioso. Além disso, nós tínhamos também ainda nessas cantigas aí, lá do trovadorismo, a ideia de Deus sobre todas as coisas. Então, a partir de agora, nós vamos perceber que a literatura vai colocar o homem como centro de todas as coisas. Ele que vai ser o herói, ele que vai ser o magnífico e não Deus acima de todas as coisas. Então, quando o Renascimento surge, o humanismo se estabelece, porque afinal uma das vertentes do Renascimento é o humanismo. Pelo próprio nome, né, nós já percebemos que é o homem o centro de tudo, o humanismo. E aí ele se estabelece, então nós vamos ter também a literatura adquirindo essas características, porque afinal, se é um movimento filosófico, se é um movimento cultural, se é um movimento artístico, com certeza vai envolver a literatura e tudo aquilo que comove, que mexe com a literatura. Os autores vão ter essa visão nos textos que nós vamos ver ainda nesta aula, beleza? E aí, dentro dessa ideia, vai surgir aí um movimento literário que é o classicismo. Então, vamos entender agora o conceito de classicismo. Conforme o dicionário Michaelis, o classicismo é uma tendência artística e literária que resgata formas e valores da antiguidade greco-romana e que tem como, vamos ver o que está depois ainda, como características determinados princípios como equilíbrio, objetividade, simetria, refinamento, harmonia e decoro do conteúdo. Então, vamos entender, vamos consertar aqui o nosso pensamento. Surgiu o Renascimento e junto ao Renascimento surge o movimento humanismo. Só que dentro dessas ideias vai surgir também o movimento literário chamado classicismo. O que ele vai fazer vai pegar todas essas ideias do Renascimento, do humanismo e vai apresentar nos seus textos, tá bom? Então, é isso que vai acontecer. Por isso que nós temos aí agora o que? A objetividade. Enquanto lá no trovadorismo nós vamos ter ali uma subjetividade, Deus e todas essas coisas aí, agora nós vamos ter o que? A objetividade, é o homem que é o centro de todas as coisas. Nós vamos ter o equilíbrio e, claro, o resgate da literatura clássica, que foi assim que eles classificaram. Por que seria literatura clássica, professora? Porque, não sei se vocês se lembram da Grécia, da Roma, que tinham ali modos de viver que eram o quê? Exemplos, não é? Para todo mundo. Então, eles vão resgatar para dizer, o homem de fato é grandioso. Veja a Grécia, veja a Roma, vejam como elas eram grandiosas, eram os homens que faziam tudo isso. Então, a gente vai resgatar tudo que é de lá e trazer para o movimento classicismo, justamente para mostrar que o homem pode todas as coisas. Então, nós temos a primeira característica do classicismo, que é o antropocentrismo. Como já dito, é o homem sendo o centro de todas as coisas. A partir de agora, eu vou focar o homem como realmente o grande feitor de tudo. Nós vamos ter a presença de elementos gregos e romanos, como eu já estava explicando, pelo fato de gregos e romanos serem exemplos na literatura, no modo de viver, na política. Então, olha, eram homens que faziam tudo isso. Então, vamos resgatar esse pessoal aí para mostrar agora na nossa literatura que nós temos esses caras como exemplo e que nós também somos o que é iguais a eles. Nós vamos ter o uso dos gêneros literários épico, dramático e lírico. Uma pausa aí, para nós entendermos o que são esses gêneros literários. O gênero literário épico é uma narração que vai ser ali contada e vai mostrar que o homem é grandioso, que ele faz grandes feitos. Um dos exemplos é as grandes navegações. Quando você percebe lá, o que acontece?
Os homens fazendo grandes coisas, não é? Nossa, conquistou a América, fez isso, fez aquilo. Então, nós vamos ter aí dentro desse gênero literário chamado épico, esses grandes feitos. Alguém vai se destacar e vai ser o herói, digamos, da nação. Não sei se você já viu alguns filmes aí da antiguidade, não é? Falando sobre Esparta, falando sobre Guerra de Troia, que são homens poderosos que fizeram ali coisas extraordinárias. Inclusive, existem alguns filmes ainda hoje de super-heróis que vocês podem perceber eles fazendo ali grandiosidades na cidade. Então, gênero chamado aí literário épico, tá bom? Nós vamos ter o dramático. O dramático vai ser aquele texto teatral em que você vai contar uma história, mas ao mesmo tempo que vai acontecer, as pessoas estão participando. Só é se lembrar, por exemplo, de Romeu e Julieta, quando é encenado, não é? Nós temos uma história sendo contada ali, e aí o Romeu fala, ó, Julieta, como eu te amo. Julieta diz, ó, meu amado, eu também te amo. Então, perceba que no gênero dramático tem uma história sendo contada, mas ao mesmo tempo as personagens falam nesse texto, tá bom? Então, por isso que eu digo que é um gênero mais voltado para o teatro, tá bom? E dentro dele nós vamos ter a tragédia e a comédia. A tragédia, como o próprio nome já diz, vai ser realmente aquela situação trágica, não é? E a comédia vai ser ali uma situação cômica, de fazer ali com que as pessoas caiam na risada. E nós vamos ter o gênero lírico. O gênero lírico é aquele que se expressa através do poema, não é? Nós vamos ter a estrutura ali de um poema e eu vou meio que cantar, por exemplo, situações a respeito do homem, no caso aí falando do classicismo. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo a respeito disso, tá? E aí nós vamos ter textos diretos, ou seja, textos objetivos. Olha, é isso, isso, isso. Eu não quero te enrolar, como nós dizemos aqui no Amazonas. O que eu quero dizer é justamente que o homem foi lá e fez a conquista da América e é isso que eu quero expressar para você. Nada mais, beleza? E nós vamos ter estruturas rigorosas e harmônicas. O que isso quer dizer, professora? É que eles, como vamos se basear ali nos gregos e nos romanos, eles vão tentar fazer os textos mais harmônicos possíveis, sabe? Eles vão tentar planejar o texto de forma que, nossa, quando você fizer a leitura, uau, que texto maravilhoso! Isso aqui rima com isso daqui, isso aqui, ó, olha a escolha dessa palavra, que coisa perfeita. Então, nós vamos ter todo esse pensamento aí para tentar dizer assim, olha, nós somos perfeitos até na escrita, né? Então, nós somos perfeitos em tudo, tá bom? Então, essas são as características do classicismo. E um dos caras lá em Portugal, que foi assim, o cara que introduziu o classicismo é justamente o Francisco de Sá. Eu quero que vocês acompanhem aí comigo. Vejam a respeito dele. O classicismo se estabeleceu em Portugal quando o poeta Francisco Sá de Miranda retorna da Itália com novas ideias, no caso, ideias próprias, dessa escola literária, responsável pela formação dos poetas portugueses. Então, Francisco de Sá foi o cara que introduziu o classicismo em Portugal, e como ele passou 6 anos na Itália, o que acontece? Ele vai trazer as ideias ali da Itália, já que na Itália houve aquele movimento chamado Renascimento, por isso que eu expliquei a respeito dele, não é? O humanismo, e aí o que vai acontecer? Francisco de Sá vai lá, uau, que ideia maravilhosa, vou levar tudo para Portugal e eu vou mostrar que Portugal também tem ali o seu poder de fazer grandes literaturas. Então, a partir desse cara é que vai ser introduzida de fato a literatura aí por meio do classicismo, né? Porque ele traz essas ideias da Itália. Junto com ele vão ter outros autores também, um deles eu acredito que vai ser conhecido aí de vocês, tá bom? Então, só para relembrar, Francisco de Sá foi o cara que introduziu o classicismo em Portugal, é ele que vai formar outros poetas portugueses, beleza? Guarde bem essa informação, viu? Então, vejam aí comigo outros poetas que foram basicamente alunos de Francisco de Sá e fizeram o classicismo caminhar. Nós temos aí Bernardino Ribeiro e Antônio Ferreira. Ambos faziam parte ali das faculdades, não é? De letras, e aí estudando com Francisco de Sá, o que acontece? Eles, juntamente, né, vão formar o classicismo, vão formar ali as poesias em forma de poema, que vão dar toda essa ideia de que realmente o classicismo português é grandioso, eles vão citar grandes coisas a respeito de Portugal, beleza? Então, esses dois nomes aí são importantes. Então, vamos só relembrar aqui
outra vez as características do classicismo. Isso precisa ficar bem guardado no coração de vocês. Vejamos aí. Nós vamos ter o antropocentrismo, não é? A presença de elementos gregos e romanos é justamente o que esses caras vão tentar fazer. O uso de gêneros literários épico, dramático e lírico, textos diretos, ou seja, objetivos, e estruturas rigorosas e harmônicas. Um cara que vai pegar todas essas características e vai colocar no seu texto, acompanhe aí comigo quem é esse cara. Olha quem é, o Luís Vaz de Camões. Olha o que ele é. Ele nasceu em 1524, na cidade de Lisboa, lembrando que Lisboa é uma cidade de Portugal. Participou de expedições militares, as quais serviram de inspiração para a escrita do primeiro canto do poema épico chamado Os Lusíadas. Então, olha ali o que diz. O poema épico, olha, eu falei a respeito desse gênero literário, o épico vai contar coisas grandiosas. Pode ser a respeito de um povo, pode ser a respeito de uma pessoa, enfim. Então, se ele está falando aí que ele escreveu um poema épico chamado Os Lusíadas, é porque esse cara vai trazer alguma coisa aí de grandiosa, não é? E olha só, uma informação importante também, ele participou de expedições militares, então se ele vai trazer toda essa experiência e ele é um cidadão português, então com certeza vai ser alguma coisa aí grandiosa a respeito de portugueses, não é, gente? Inclusive, em uma dessas expedições, perdeu o olho direito. É por isso que você vê aí, ó, o Luís Vaz de Camões só com o lado do olho, porque justamente numa dessas expedições aí, ele perdeu o olho direito. Engraçado é que ele foi, né, para essas expedições porque teve decepções amorosas, viu? Então, mas claro que isso colaborou para que ele fosse aí o grande poeta português. A gente vai acompanhar isso daqui a pouco. Continuando ainda sobre as informações de Luís Vaz de Camões, a única obra publicada enquanto Camões esteve vivo. Tanto que ele falava, gente, alguns relatos, né, a respeito de Camões dizem que ele sofria com isso, porque até então ele não era reconhecido. E aí ele questionava muito, por que eu não sou reconhecido e tudo mais? Mas depois que ele morreu é que de fato veio o reconhecimento, tanto que ele tem o seu nome registrado aí na literatura, né, chamada literatura canônica. Considerado o maior poeta português, faleceu em 1580 na cidade de Lisboa. Então, vamos só trazer aqui algumas informações a respeito de Luís Vaz de Camões. Ó, o cara foi o grande poeta português. Você precisa ter essa informação muito guardada no seu coração, porque se você for fazer hoje, sei lá, alguma prova de vestibular, pode ser que aconteça lá a seguinte pergunta, olha, quem foi o grande poeta do classicismo? Sempre cai essa pergunta, e você já sabe que é o Luís Vaz de Camões, né? E aí, é importante lembrar que a sua grande obra, chamada Os Lusíadas, vem de experiências ali de expedições militares. E aí eu acho engraçado porque o cara só realmente mergulhou nessas expedições porque ele teve uma experiência amorosa, mas veja só, que isso fez com que ele fosse aí o maior poeta, às vezes um mal, né? Vem para o bem, gente. Então, a gente agora vai entender como que funciona essa obra chamada Os Lusíadas. Acompanhem aí comigo. Olha o que diz a obra. Obra publicada em 1572, teve como inspiração as obras clássicas Odisseia, de Homero, e Eneida, de Virgílio. Uma pausa aí que eu quero que vocês entendam algo a respeito dessas duas obras. A respeito dessas duas obras. Tanto uma quanto outra fazem o quê? Descrições de Grécia e de Roma a respeito de fatos grandiosos. No caso de Odisseia e de Homero, nós vamos ter Ulisses voltando da guerra de Troia, e aí nesse momento que acontece essa volta, ele passa por várias experiências, e essas experiências fazem com que ele se torne grandioso. E aí vai ser publicado tudo isso na obra Odisseia. Lembrando que a guerra de Troia só aconteceu por causa de uma situação. E qual foi a situação? Um cara lá de Troia se apaixonou por uma mulher lá da Grécia, de Esparta e tudo mais. E aí o que acontece?
Nessa hora que acontece essa paixão, o cara que ficou apaixonado decide raptar a moça. E é por isso que vai acontecer a Guerra de Troia. Então, por causa de um rapto, não é? Vai acontecer a guerra aí entre as duas cidades. Por isso que é chamada a Guerra de Troia, não é? Justamente por causa desse fato. E aí Ulisses vai participar dessa guerra, só que na volta ele passa por muitos problemas. Pelo fato de ele ter passado por esses muitos problemas e ter sido vitorioso, grandioso, o que acontece? Vamos colocar esse cara como herói e aí vai ser publicado tudo isso dentro da obra Odisseia. Já a Eneida também é uma obra que vai tratar ali de uma grandiosidade a respeito de Enéas, e ele é o cara que faz Roma se estabelecer. Então, esses atos de Enéas vão ser também registrados como um ato heróico. Então, é por isso que Camões vai se inspirar tanto em uma história quanto em outra história, justamente para dizer que o povo português também é tão grandioso quanto essas duas obras apresentadas, tá bom? Vamos continuar ainda a respeito de Lusíadas. Olha o que mais diz aí. Ambas são epopeias que narram as conquistas do povo grego, não é? Como eu já havia explicado. No caso dos Lusíadas, Camões narra as conquistas do povo português, como eu bem disse, não é? Na época das grandes navegações. Então, são essas situações que vão compor aí os Lusíadas, tá bom? Ele vai tirar toda essa base para então fazer ali com que a sua obra se torne grandiosa. Vamos continuar aí a respeito ainda da obra. Vejamos comigo quais são as classificações que acontecem dentro da obra, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo como que essa obra vai se estruturar. Vejam aí. Nós vamos ter o poema dividido em 10 cantos. E aí ele vai ter as seguintes divisões. Proposição, que é a apresentação sobre o tema e os personagens. Então, antes de eu contar a história de fato, eu vou dizer, olha, fulano é chamado assim, o outro fulano é chamado assim. Então, eu faço uma apresentação a respeito dos personagens, mas não só isso. Eu também vou fazer uma apresentação a respeito do tema. Olha, aqui eu vou contar os grandes feitos dos portugueses, por exemplo. Mais ou menos assim que a obra inicia. Depois, nós vamos ter a invocação, né, que é a convocação para as ninfas do Rio Tejo. Não sei se vocês sabem, não é? Mas assim, os caras portugueses, assim como os caras gregos, tinham inspirações divinas, que eram justamente essas ninfas, e aí meio que elas eram a proteção, as, digamos, entidades que guiavam os caras nas grandes navegações. É por isso que eles fazem essa convocação aí. Nós vamos ter a dedicatória, que é a dedicação da obra a Dom Sebastião, né, o cara ali que, digamos, vamos lá, eu dou essa força, então vamos elogiar esse cara, vamos exaltar esse cara que nos deu aí toda a força para que a grande navegação acontecesse, digamos assim. Continuando, depois de tudo isso é que vai ter, de fato, a narração. Então, veja aí, relato sobre as viagens de Vasco da Gama e suas conquistas, né? Não sei se vocês sabem, sempre dizem que foi Vasco da Gama que coloca entre aspas, descobriu o Brasil. Beleza? E aí vai, de fato, a partir desse momento que está lá a narração, aí vai começar toda a história, como que eles saíram ali de Portugal e foram parar, sei lá, na Índia, foram parar no Brasil, não é? Aí, de fato, a história vai ser contada. E, por fim, nós vamos ter a conclusão da obra, que é chamada de epílogo. Diante de todos esses fatos, eles vão trazer uma conclusão. Então, são essas as divisões da obra chamada Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Agora, eu quero que vocês acompanhem comigo um trecho a respeito dessa obra. Vão ter algumas palavras difíceis, vão ter, assim, algumas confusões, mas vou tentar aqui esclarecer tudo. Acompanhem comigo. Olha o que diz aí, trecho de Os Lusíadas. Canto 1. Como eu falei, o texto, né, na verdade, a narração é dividida em cantos. Por mares, nunca de antes navegados. Então, a gente começa aí falando sobre o quê? Olha, são mares pelos quais eu nunca naveguei. Pelo menos é o que o autor está dizendo aí. De fato, gente, porque pensem comigo, eles estavam ali em Portugal, nunca tinham viajado para tão distante. Então, realmente, são mares nunca navegados, não é? Passaram ainda além da
Taprobana. Quando ele fala isso, é justamente, gente, não sei se vocês sabem do erro que teve, não é? Que eles pensavam em vir para a Índia. Mas o que aconteceu? Eles erraram o caminho e foram parar no Brasil. É por isso que ele fala aí no texto que eles foram além dessa ilha que fica na Índia, justamente porque eles chegaram aqui. Olha, não é? Para descobrir o Brasil. Continuando a leitura aí. Em perigos e guerras esforçadas. Aí eles começam a dizer, olha, nós passamos por grandes perigos, né, e grandes guerras. E justamente, gente, porque imagine, a época não tinha o quê? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Hoje, por exemplo, você pode viajar de avião daqui para a Europa em, sei lá, 24 horas, se você já está do outro lado do mundo. Mas imagine comigo antigamente, como que não era? Eles precisavam navegar por mares violentos, né, atravessar o oceano para então, por exemplo, chegar ao Brasil. Então, de fato, eu acredito que realmente tinham muitos perigos, né? Mas percebam aí que ele está fazendo assim de uma forma que eles aparentam assim, olha, nós somos o tal, beleza? Continuando a leitura aí. Mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Nós temos aí uma fala de Luiz Vaz de Camões. Então, percebam aí comigo que, de fato, para fechar o texto, eles falam assim, olha, nós conquistamos um novo reino, nós fizemos ali a edificação de um novo reino. E, de fato, gente, querendo ou não, se nós voltarmos à história, nós somos uma parte do reino de Portugal, tanto que se estabeleceram aqui a família real, Dom Pedro e assim por diante, não é? Então, além da Índia, que eles fizeram ali todo o processo de colonização, eles foram para além, eles chegaram aqui. É por isso que há essa descrição e por isso que eles se acham grandiosos, porque eles conseguiram ir além, venceram todas as situações problemáticas e chegaram aqui. Beleza? Então, nós temos aí uma parte da obra só para vocês entenderem como que, de fato, eles tentam se comparar aos gregos, aos romanos, e aí nos relembra uma situação, né, que é uma característica do classicismo, fazer essa comparação. Além disso, eles são o centro de tudo, o homem é o centro de tudo. Então, nós temos aí o antropocentrismo. De fato, Camões tenta ali harmonizar o texto, colocar elementos grandiosos, que também são características do classicismo. Beleza? Agora, uma síntese a respeito do que nós vimos nessa aula, eu quero que vocês acompanhem comigo. Então, nós vimos o quê, professora? O humanismo. O humanismo aí é uma vertente do Renascimento. Lembrem que o Renascimento foi o quê? Um movimento cultural, filosófico, literário, que, olha, a partir de agora, o homem é o centro de todas as coisas, não Deus. Beleza? Nós estávamos ali dividindo a Idade Média da Idade Moderna. A partir de agora, de fato, tudo vai ser moderno, vai ser um renascimento, e aí surge o humanismo, o homem, o centro de todas as coisas. Dentro dessa situação, nós vamos ter a vertente literária, ou seja, se esse movimento aconteceu, agora nós vamos apresentar isso na literatura, mas ao fazer isso, nós vamos voltar à antiguidade clássica, mostrar que assim como os gregos, assim como os romanos, nós também somos grandiosos. E aí vai surgir o classicismo. Nós tivemos ali o Francisco de Sá Miranda sendo grandioso, depois 2 alunos dele, e por fim Camões, que foi o maior poeta português, né, que de fato se estabeleceu aí como o maior poeta do classicismo. Depois nós vimos as características e os autores deste movimento, não é? Acabei de falar a respeito de um deles, que foi, por exemplo, Francisco de Sá, e nós tivemos ali o Bernardino, não é? O Antônio, e vocês viram o maior de todos, que foi o Luiz Vaz de Camões. E por que ele se tornou grandioso? Porque ele publicou os Lusíadas, né? E, gente, se eu estou elogiando ali o meu povo, não é? Por que será que eu não vou ter ali uma vantagem, digamos, com o rei, com a pessoa que rege toda aquela nação? E aí ele fez a publicação de Os Lusíadas, que foi realmente uma das maiores obras, basicamente, de toda a literatura, né? Pelo menos é assim que consideram. Então, em síntese, foi isso que nós vimos na aula. Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham gostado, não é? E que isso, de fato, faça parte da vida de vocês, até porque, gente, todos esses momentos aí, todas essas características fazem parte ali de provas de vestibular. Então, são importantes na hora que você está fazendo a prova. Então, é isso, eu fico por aqui.